animados, né? Que bom. Preparei para a nossa conversa uma prece que aqui está nesse livro Socorro e Solução. Quem quer socorro e solução? Está vendendo na livraria lá. Né? Só para ressalvar, os direitos autorais vão para o GRAAC, que é o Grupo de Amparo à Criança e Adolescente com Câncer. Né? Então é um socorro e solução também para eles. Num dos capítulos aqui, um capítulo que fala sobre oração, nós transcrevemos uma prece, talvez seja do conhecimento dos senhores, uma prece que eu denominei hoje de prece da solução. Por quê? Prece forte. Opa, né? Gostou agora. Por que ela é forte? Por que vocês acham? É forte porque foi utilizada alguma palavra em aramaico, sânscrito, alguma coisa assim? Porque é feita com fé? Também. Mas porque ela apresenta propostas, ideias, que se a gente conseguir assimilar o conteúdo dela, nós vamos nos transformar. No fundo é uma prece para mudar a gente. Eu sei que você já não gostou, que você queria uma prece para mudar o outro. Não é? Você já até pensou na pessoa. Mas essa prece é para mudar a gente. Então a maneira como eu interpreto as coisas pode me afetar. Né? Várias vezes citamos aquele episódio em que Chico Xavier foi injuriado pelo padre na igreja. Vocês lembram dessa passagem? Que o padre mandou que o Chico Xavier fosse para o inferno. E alguém que saiu da missa correndo para contar para o Chico. Uma pessoa muito caridosa, né? Foi lá e foi contar. E o Chico ficou muito chateado com isso. Chorava, 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 chorava. Até que chorou tanto que sua mãe espiritual falou: deixa eu ver o que é que está acontecendo com meu filho que não para de chorar. E aí chegou lá e falou: filho, por que você está chorando tanto? Ele falou: mas a senhora não sabe. O que foi? Aí ele contou: o padre mandou que eu fosse para o inferno. E chorar. E a senhora o que é que me diz? Ela falou assim: filho, não vá. Veja, ela deu uma outra interpretação. O padre continuou mandando Chico para o inferno. E ele não foi mais. Não é isso? Quando às vezes os outros nos mandam, nós vamos. Não vamos? A gente é muito vulnerável. Então, por isso que o objetivo central nosso, aqui na Casa Espírita, eu gostaria até que vocês tirassem um pouco o foco do outro, tá? Porque o outro não veio, não quis vir, acha isso aqui uma encheção, não acredita. Quem é que está aqui? Nós. Então, mano,
vamos cuidar primeiro de nós. Não é que a gente vai abandonar os outros. Não. Mas eu tenho que ficar bem comigo. Até para poder lidar com os outros. Porque qual é o prognóstico que a gente tem que os outros vão mudar? Qual é a garantia que a gente tem? Nenhuma. Pode até ser que mude alguma coisa. Mas garantia a gente tem? Não. Então, quem é que deve mudar alguma coisa? Sou eu. E já está bom demais. Porque os outros vão continuar. Muito provavelmente vão continuar. Até que, de repente, né? Surge alguma coisa, surge um problema maior, a pessoa faça uma reflexão de vida e mude alguma coisa aqui. Mas, se não acontecer isso, todo mundo vai continuar daquele jeito. E eu fico perguntando, por que é que Deus não vai lá e não muda? Não é? Por que Deus não vai lá? Não tira o cigarro da boca? Não dá uns conselhos para o meu filho? Para ele parar de ficar no celular. Não é? Então a gente precisa cuidar da gente. E a prece, aqui que nós vamos estudar aqui, é uma prece voltada para nós. Porque senão a gente se despedaça, se acaba, desencarna, e ainda o outro vai levar a alça do nosso caixão. Gostou dessa? Aí ele vai falar ainda, coitada da véia. Ia no centro, mas não adiantou nada. Então a prece diz assim, eu vou ler a prece toda, para a gente ter uma visão geral. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Já reconheceram? Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensível, manso e prudente. Ver teus filhos além das aparências, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Tratado de terapia espiritual. Prece do irmão Anthony pela médium Zita Marques Moreira. Está aqui no livro, mas você pode encontrá-la também. Acho que na internet você deve encontrar, porque é uma prece muito conhecida. Vamos conversar alguma coisinha sobre ela, né? Primeiro, já iniciando, né? Senhor. O que a gente já pode entender disso, né? Acho que muitas vezes a gente até começa as nossas preces assim, né? Senhor, meu Deus, meu Pai. Isso é só mero jogo de palavras? Não? O que isso quer dizer? Eis-me aqui, Senhor,
Primeiro, é o reconhecimento de que há uma força maior. Há uma força superior. Isto já me tira um pouco de alguma coisa que faz a gente sofrer muito, que é um sentimento de onipotência, que muitas vezes nós temos em relação aos problemas e às pessoas. Pai e mãe sofrem muito disso. Que a gente acha que é onipotente em relação aos problemas dos filhos. E que nós tudo podemos. Muitas vezes eu escuto assim de mãe: o que é que eu estou fazendo de errado que o meu filho não melhora? Nada. Você só não é deusa. Eu não sou senhor ou senhora. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho limites, que eu não posso tudo, que eu não faço tudo, e que eu vou até um certo ponto. E que a minha responsabilidade vai até uma determinada circunstância. Mas muitas vezes a gente quer ultrapassar. E ultrapassa esses limites e põe nos nossos ombros um peso excessivo que depois a gente não aguenta. Mas quando a gente diz Senhor, opa, Senhor. Aí eu já vou sentindo que o meu tamanho é um pouquinho menor. Que eu não posso tudo, que eu não sei tudo. E que esta pessoa que me preocupa, se for um filho, antes de ser meu filho, é um filho do Pai, é um filho de Deus. Na verdade, ele não é meu filho, do ponto de vista espiritual. Ele está momentaneamente meu filho. Mas no fundo, a filiação real dele é de Deus. Isso não quer dizer, evidentemente, que eu vou me tornar desleixado em relação àqueles a quem a vida me colocou para cuidar. O irmão Antônio aqui, sabedor que o pão material a gente pede mesmo, ele sugere 3 coisas para a gente pedir. Paz. Paz é tudo, né? Que sem paz a gente não faz nada. Não é? Mas como é que eu posso ter paz? Como é que faz pai para ter paz? Como é que eu posso ter paz na minha vida? Tem uma passagem muito interessante. Jesus já estava desencarnado. Você sabe que depois que ele saiu da cruz, ele ficou ainda 40 dias entre os discípulos, os apóstolos. E teve uma ocasião que ele apareceu para eles, que os apóstolos estavam todos numa casa, e a casa estava cercada de pessoas que queriam perseguir os cristãos. Então os apóstolos estavam todos com muito medo de serem presos e crucificados também. Aí aparece Jesus. Qual a primeira palavra que ele fala? A paz esteja convosco. Imagina. Os guardas lá fora
querendo, ó. E Jesus chega, a paz seja convosco. Creio que Jesus quis dizer naquele momento, paz não significa ausência de luta, ausência de obstáculo, ausência de desafio, ausência de problemas. Que a gente está esperando esse dia, você não está? Um dia que tudo vai estar legalzinho, lindinho. Que nem aquele comercial de margarina, você acorda de manhã, está todo mundo. Não é? Não é? Aí quando você acorda de manhã, você vê sua cara, não, pelo amor de Deus. Então paz não é ausência de luta e desafio. Paz é uma coisa aqui dentro. E quando a gente sabe que, quando a gente tem Deus, quando a gente está com a nossa consciência tranquila, aí pode estar chovendo lá fora, mas a gente sabe que está em paz. Então ele pede paz, sabedoria, que é muito importante. Sabedoria para quê? Para resolver. Não só resolver, para saber agir no dia a dia. Para saber que escolhas que nós vamos fazer. Para a gente poder exercer bem o nosso livre arbítrio. Porque os problemas que a gente tem hoje, no mais das vezes, são resultados de escolhas que a gente fez. Escolhas não bem feitas, né? Não é isso? Pensa no dia que você casou. Foi. Você achou, né? Brincadeira. Mais ou menos brincadeira. Uma vez um espírita desencarnou e ele achou que ele ia já para o mundo espiritual, além de nosso lar. Mas ele desencarnou assim, foi para uma região mais ou menos. Região quente. E ele ficou, meu Deus do céu, eu era espírita, eu ia no centro, eu tinha fé, eu orava. E ele orou muito a doutor Bezerra para dar uma explicação para ele. Por que ele estava naquele local e não no outro que ele gostaria de estar. E o doutor Bezerra atendeu a prece dele. Um dia eu fui visitá-lo naquele lugarzinho onde ele entrava. E aí então ele implorou novamente a Bezerra uma explicação. O doutor Bezerra disse para ele: você quer saber mesmo, meu filho? Eu acho que se o doutor Bezerra me perguntasse isso, eu falei: não precisa dizer. Não. Falei: mas eu quero. E aí então o doutor Bezerra disse isso. Se você na terra tivesse feito mais o que fez de menos, e tivesse feito menos o que fez de mais, você não estaria aqui. Então todo mundo está saindo com esse conselho. O que é que eu estou fazendo de mais que eu deveria fazer menos? Alguém encaixou alguma coisa assim? Hã? Pegou assim? Deu para entender? Não é? Alguém teria coragem de dar um exemplo? Sim. Aí em casa, eu vou pensar isso. E fazer menos, fazer mais o que a gente está fazendo, menos, de menos.
eu acho que é uma chave interessante para a gente adquirir o quê? Na prece? Sabedoria. Como tem aquela música lá do Titãs, né? Titãs, que é do Roberto Carlos, que eu acho que o Titãs gravou. É preciso saber viver. E saber viver implica em quê? Sabedoria para poder escolher o que me convém daquilo que não me convém. Isso que às vezes para nós perturba um pouco. Por quê? Como disse Paulo, tudo me é possível. Não é isso? A gente tem um livre-arbítrio que pode fazer quase tudo. Mas será que fazer tudo nos convém? Não é isso? Em grande parte não nos convém. Eu comecei a ouvir isso da minha mãe. Já contei aqui, vou confessar. Eu sempre confesso isso que é para mim aprender, né? Quando eu fui, quando pequeno, na padaria comprar pão e leite. Não, só pão. E voltei, no trajeto eu percebi que o homem deu troco a mais. E eu falei, legal. Que joia. Cheguei em casa, dei a notícia para minha mãe, todo orgulhoso. Mãe, olha. O homem deu troco a mais, que alegria. Ela com aquela cara assim, ela me olhou assim fundo. Falou, esse dinheiro não é seu. Eu falei, não era, mas agora é. Não é seu. Volte e devolva o troco. Eu falei, mas mãe, eu posso ficar com o dinheiro. Poder você pode. Mas não convém que você fique. Volte. E eu voltei. Doido, irritado, nervoso. E voltei lá, procurei o homem. Falei para ele, olha, se eu tive aqui, deixa eu dar troco a mais para mim, eu estou devolvendo. Ele olhou assim para mim. Falou, menino, quem é que mandou você aqui? Ele não acreditou que era eu. Né? Foi minha mãe. Foi lá dentro, pegou 2 litros de leite. Leve para sua casa e dê para sua mãe. Aí quando eu cheguei em casa com 2 litros de leite, a velha olhou, arregalou os olhos. Falei, não, calma. Né? Então, eu falei, mas mãe, por que eu não pude ficar com o dinheiro? Falei assim, se você ficar com o dinheiro dos outros, você está fazendo uma coisa errada. E essa coisa errada volta. Na linguagem simples dela, mas com muita sabedoria. Essa linguagem volta. Essa coisa volta. Tudo volta, ela falava, filho. Tudo volta. Por isso que a gente não pode fazer coisas que não convém. Embora a gente possa fazer, e muitas vezes a gente tem vontade de fazer. Não é? A gente tem vontade de umas contravenção. Não é? Por exemplo, à noite você acordou, né? Só tem ali um pedaço de pudim. Você sabe que seu irmão vai chegar daqui a pouco, foi trabalhar, vai chegar em casa tarde, da escola, vai jantar. Você pode comer aquela fatia de pudim? Não pode? Pode. Você come todas as vezes? Não pode. Poder a gente pode. Mas convém? O que devia falar? Já comi a minha. Coitado do irmão, vai chegar esfomeado, né? É assim? Tira uma pontinha. Você já comeu o seu pedaço. Sabedoria é uma coisa muito importante. E depois ele pede o quê? Força.
Olha que coisa interessante. Vamos pedir a Deus que nos dê força. Veja, nessa prece aqui, o amigo espiritual, ele não fala, Deus, resolva os meus problemas. Não fala. Mas ele pede sabedoria, o que mais? Paz e força. Com essas três coisas, a gente pode mudar muita coisa. Nós poderemos fazer a nossa parte. E quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Nós vivemos num regime de sociedade com Deus. Deus é nosso sócio. Sócio majoritário. A gente só tem 1%. Né? Deus entra com a maior parte. Mas às vezes a gente nem 1% está fazendo. Se a gente fizer esse 1%, muita coisa se resolve. Prossegue o Espírito aqui, não vai dar para falar tudo. Vamos tentar destacar algumas coisas. Quer olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Ele está aqui pedindo para que a gente tenha uma visão diferente, um olhar diferente. Quem é que já sugeriu isso para nós? Jesus. Quando ele falou, se teus olhos forem bons. Lembra? Se teus olhos forem bons, toda a sua vida, todo o seu corpo será luz. Jesus estava falando de física quântica. Um dos princípios, eu não entendo nada de física, tá, gente? Mas o pouco que eu consegui entender desse assunto é, um dos princípios que a física quântica mais moderna, né, que vai um pouco além da física mecânica, ela diz, do princípio da incerteza, de que os átomos, eles não estão fixos. Eles se movimentam e se modificam a partir do olhar de quem os observa. Então a minha maneira de olhar muda energeticamente, fisicamente aquela situação. Por isso que Jesus fala, se teus olhos forem bons, aquele arranjo de átomos, prótons e nêutrons, ele vai se modificar de acordo com aquilo que eu estou olhando. Vamos tentar entender isso num exemplo talvez mais concreto. Se eu ficar olhando esse salão aqui e começar a observar, aqui está muito quente, aqui está muito cheio. Esse cara está falando, está tão entusiasmado, parece que ele vai até meia-noite hoje. Não tem ar-condicionado. Como é que a gente vai começar a se sentir a partir desse olhar? Aí pega o negócio e começa. Não é isso? O calor vai passar, vai aumentar. A minha sensação, a minha percepção vai ficar mais aguda de acordo com aquilo que eu estou olhando. Se a gente se concentra muito na dor, a dor aumenta. Por isso então que aqui o Espírito está pedindo, vamos olhar as pessoas com olhos de amor. Ver além das aparências. Então, quando a gente, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma
uma situação difícil, tem um parente difícil que a gente está com uma dificuldade de lidar com ele. A nossa tendência é olhar aquela pessoa, aquele parente, ou aquela pessoa no trabalho, ou aquela pessoa na família. A gente começa a olhar bem ou mal essa pessoa? Mal. Procura todos os defeitos dela. Fala mal dela, acentua o mal dela. E aí vai criando uma energia desgastante, baixa, que vai me indispor cada vez mais com aquela pessoa. E essa pessoa, ao se aproximar de mim, embora ela não saiba muitas vezes o que eu estou pensando, ela vai sentir a energia que eu emano por conta do olhar negativo que eu tenho com ela. Deu mais ou menos para perceber? Para entender esse fenômeno? Aquelas pessoas, às vezes, mais difíceis, quando a gente consegue ter um olhar de amor, elas começam a reagir a nós de uma maneira diferente. Mas quando a gente só fica com o pé atrás, falso, a metida, desgraçada, ela vai ver. Ou então, né, não muda, seu drogado, bebum, alcoólatra, viciado. Olha o meu olhar. Esse meu olhar acentua tudo isto. E aí as chances de eu poder mudar uma determinada situação é difícil. Você está indo para o seu trabalho e você mentalmente já está, hoje vai ser um dia daquele. Você está energizando o seu ambiente. Nossa, hoje vai ver aquele cliente. Nossa, aquele cliente chato, aquele homem. Nossa, eu não aguento ele, mano. Quando o cliente entra ali no seu... Ele já sentiu energeticamente a sua disposição. E você já está de má vontade para atendê-lo. E qualquer coisa que ele fale, você já dá um coice nele. E ele é provável que vai retribuir o coice. Aí depois você vem aqui à noite no centro. Bota o nome dele na caixinha para ver se, ó. E aí na hora do passe quer que você quer uma limpeza interior. Limpeza interior de toda a sujeira que a gente fez, né? Às vezes eu ouço o pai Joaquim dizer assim, ó, nós não somos lixeiro não, viu? A gente limpa, o povo volta a se sujar logo. Aí ele faz 3 propostas. Quero ver quem é que vai. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. O que ele quer dizer aqui? A calúnia vai chegar? Vai chegar aquele amigo e falar, sabe da última? Aí vai te dar aquela evolução espiritual. Você vai ficar louco para saber o que é. Ele diz, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Sabe o que o fulano fez? Não sei, não quero saber. Mas se de repente você tem que saber, porque quem quer contar é o seu chefe, por exemplo. Depois não, chefe. Ele vai contando e você mentalmente põe uma tela mental e vai repetindo o mantra. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Para você não entrar na onda. Mas por que ele fala isso? Porque toda vez que a gente entra na onda desse criticismo, da condenação, as pessoas, a gente se liga a elas. Se liga ao mal.
Fica na televisão vendo aquelas cenas. Toda hora, toda hora, toda hora. Na época lá das Torres Gêmeas, quantas vezes a gente quis ver aquele avião batendo. E se passar hoje, mais uma vez, a gente quer dar mais uma olhadinha. A gente está poluindo a nossa mente. Então, cerro meus ouvidos a toda calúnia. Agora vem uma brava. Guarda minha língua de toda maldade. Vamos repetir todo mundo? Guarda minha língua de toda maldade. Glória a Jesus. Que só de bênção se encha meu espírito. Ou seja, de manhã, vamos lembrar de todas as bênçãos que a gente já recebeu. A bênção daquele dia que a gente acordou. Quantos não vão despertar? Quantos não vão acordar? Ou quantos que acordar não vão poder sair do hospital? Não tem o que comer. Não tem muitas possibilidades que a gente está tendo. Então, ser grato pelo sono, pela cama, pela água, pelas coisas mais simples, que muitas vezes a gente acha que a nossa vida está uma desgraça. Uma vez no trabalho de rua aqui, eu perguntei para um morador de rua, que a gente faz com um grupo, eu falei, o que é que hoje faria o senhor feliz? Ele falou assim, um banheiro. Eu falei, meu Deus, eu nunca agradeci o banheiro. Aliás, tinha sérias implicações com ele. Mas aí quando eu cheguei em casa, eu olhei, nossa, tem uma água, tem uma torneira, tem um chuveiro, tem água quente. Quantas bênçãos, né? Nós temos. Que eu seja tão bondoso e alegre. Onde que a gente é menos bondoso e alegre? Em casa, né? Em casa a gente é um demônio. Não é? A gente às vezes é um demônio. É triste, faz cara feia, carranca, não conversa, não fala, critica, se isola. Que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. Olha que coisa, que proposta maravilhosa. Será que as pessoas quando saem da nossa presença, elas sentem, se não a presença de Deus, mas sentem uma coisa boa? Ah, mas o que isso tem a ver com os meus problemas? Tem tudo a ver. Porque se a pessoa saiu da nossa presença sentindo uma coisa boa da gente, né? Quando eu digo, hoje encontrei a Ana Cláudia, nossa, foi um papo tão legal, sabe? Eu falei umas coisas, ela me disse outras, foi muito bom. Só esse sentimento já envolveu a ela de uma bênção. Chico Xavier falava que todas as vezes que ele saía de casa, ele procurava levar umas moedinhas no bolso para dar para os irmãos de rua. E ele falava que quando a gente tratava bem aquelas pessoas, a energia delas e dos mentores delas nos envolviam positivamente. Mas quando a gente tratava mal, era indiferente, seco,
E aí isso acontece não só com moradores de rua, isso pode acontecer em casa, pode acontecer no trabalho, na via pública, na escola, no trânsito. A pessoa fala coisas, né? Nossa, que cara chato. Nossa, que cara arrogante. Nossa, que mulher mal-humorada. Você já acha que isso é só palavrinha? Não. Isso é energia. Mas pega essa energia? O que vocês acham? Alguém tem corpo fechado? Nós somos um queijo suíço, cheio de buraco. Claro que pode pegar. Porque muitas vezes nós estamos na mesma sintonia, na mesma vibração. Então a proposta é que ninguém saia da nossa convivência sem levar uma coisa boa. Um sorriso, um abraço, uma palavra boa. Porque aquela energia que a pessoa vai levar da gente é a energia que vai voltar para a gente. Uma vez o Chico estava andando na rua e parou uma mulher pedindo uma orientação espiritual para ele. E ele estava indo para o trabalho, estava meio atrasado, e ele falou: meu irmão, olha, eu não posso, outra hora eu posso conversar com a senhora. E foi indo. E aí Emanuel, seu mentor, sempre aparece naquelas horas, né? Falou: Chico, por que você não atendeu mulher? Ele falou: eu estou atrasado para o serviço. Ele falou assim: é 1 minuto. Aí ele voltou para a mulher. Fulano. Era uma coisinha assim muito simples, né? Ela não tinha entendido um receituário mediúnico. Ele explicou o que era aquela palavra e rapidamente a conversa acabou. Ela foi embora, agradeceu e ele foi. E aí novamente Emanuel dizendo assim: olha para ela de volta agora. E olhando, ele reparou que do peito daquela mulher saía uma espécie de uma bola de luz que vinha até o Chico. E aquela bola bateu no peito dele. E o Chico naquele dia ele estava com uma crise de angina, muitas dores no peito. E aquela bola de luz bateu e ele disse que aquilo suavizou a dor dele. Então veja, se ele tivesse destratado aquela mulher, poderia ter perdido uma ajuda. Nós vivemos em regime de interdependência. Nós influenciamos uns aos outros. Uma vez eu estava na minha sala, assim, muito problema, estava atordoado. Eu falei para minha secretária, eu falei: olha, por favor, eu não quero atender ninguém hoje, hein? E sentei, estava pensativo. Nisso passou uma pessoa na porta e me viu. O doutor De Luca. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Eu não estou de bom humor hoje. Eu olhei assim, com aquela cara assim, meio obsediada. Falei assim: eu só queria dizer para o senhor que eu te amo. Falei: vem cá, minha filha, vem entrar aqui. Aquela mulher para mim foi um socorro. Foi um socorro. Outro dia eu recebi uma carta de um presidiário. Era um dia que eu também estava meio esquisito. E ele escreve da cadeia e falando de um dos livros meus, o livro Feliz. Que ele leu o livro e o livro modificou a vida dele. Que ele já leu esse livro umas 3 ou 4 vezes. Que é o livro de cabeceira dele. Eu fico imaginando a prisão se ele tinha uma coisa de cabeceira.
que aquele livro era muito bom, que as pessoas deviam ler, que aquele livro transforma, que transformou a vida dele, que ele era um homem feliz. Olha, uma penitenciária de segurança máxima. Que ele era um homem feliz, que tinha restabelecido a vontade de viver. E eu lendo aquilo, eu falei, eu preciso ler esse livro, não é possível. Eu falei, meu Deus, você veja. Eu falei, nossa, minha vida não é tão inútil assim. Ele me reergueu. Ele me reergueu. Por isso que então, nesse conselho final, né? Que todas as pessoas que se aproximarem de você sintam a presença de Deus. Vamos trocar. Sintam a presença. No lugar de Deus, o que eu poderia colocar? Sintam a presença do amor, da alegria, da esperança, da fé, da paz. Porque, inegavelmente, o que eu plantar é aquilo que eu estarei colhendo. Por isso que eu disse, isso aqui é a prece da solução. Reveste-me, Deus, da tua beleza. Deus, você falou, né, que você queria pedir beleza, é isto? Não, quem é que quis pedir beleza? Ah, você. Mas já é tão bela. Ela não acreditou, né? Reveste-me da tua beleza. Olha que bonito. Não é a beleza da atriz de Hollywood, que foi com aquele vestido quase que caindo tudo. Não é? Mas é a beleza de Deus. Olha, Deus me veste com a sua beleza. E que no decurso deste dia, eu te revele a todos. Se a gente conseguir algumas dessas transformações, isto é solução para a nossa vida. Quem assume o compromisso disso, levante a mão, vamos ver. O mentor está tirando foto sua. Quando você for reclamar, ele vai postar para você na tua rede social. Não é isso? Deus conosco, gente.